Olá, meu nome é Jorge e esse é o meu testemunho. Eu sou biólogo há mais de 15 anos. Já explorei florestas densas, cavernas escuras e até montanhas remotas, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi naquela expedição. Eu e meu grupo de pesquisadores fomos designados para catalogar espécies de plantas em uma floresta no coração da América do Sul, uma área remota que poucos ousavam pisar. Localmente, ela era conhecida como a Floresta do Canto, mas eu achei que era só mais uma lenda que os moradores contavam para afastar curiosos. Chegamos ao local no início da tarde. O clima era úmido, abafado, e a floresta parecia nos observar desde o primeiro passo. As árvores se erguiam altas, com galhos retorcidos e folhagens densas que bloqueavam a luz do sol. Tudo parecia comum à primeira vista, até o anoitecer. Foi quando ouvi pela primeira vez. Era um som suave, quase como uma melodia. Um canto feminino, delicado e hipnótico, vindo de algum lugar no meio das árvores. No início, achei que fosse fruto da minha imaginação, ou talvez algum animal exótico. Mas logo vi que os outros do grupo também ouviam. Todos nós paramos, trocando olhares inquietos, tentando encontrar a origem do som. Alguns acharam que era uma tribo local, talvez uma tradição ou um ritual. Mas algo no tom daquele canto, algo na maneira como ele fazia a floresta parecer mais viva, me deixou nervoso. Ao longo da noite, o som ficou mais intenso e 2 dos nossos membros, Roberto e Diana, decidiram seguir a melodia. Eu tentei dissuadi-los. Algo me dizia que não era seguro, mas eles riram e foram mesmo assim, prometendo voltar logo. Eles nunca voltaram. As horas passaram e o canto não parava. Pelo contrário, ele ficava mais forte, mais próximo, como se estivesse nos cercando. E o mais estranho, a floresta ao redor parecia mudar. Plantas que antes estavam em um lugar, na manhã seguinte, apareciam em outro. Trilhas que havíamos marcado desapareciam, e o caminho para fora parecia cada vez mais distante. Nos dias que se seguiram, mais do grupo começou a desaparecer um por um. Eles eram atraídos pelo canto, hipnotizados, como se não tivessem controle sobre si mesmos. E cada vez que alguém partia em direção ao som, a floresta ficava mais densa, mais sufocante. Começamos a perceber que não estávamos apenas em uma floresta comum. Ela era viva, consciente e faminta. Eu lembro da última noite. O canto estava mais alto do que nunca e eu sabia que não conseguiria resistir por muito mais tempo. O ar parecia mais pesado e as árvores, elas se moviam. Eu juro que vi seus troncos torcendo-se, formando caminhos que levavam diretamente para a escuridão, para o som. Era como se a própria floresta estivesse nos conduzindo para o abate. Corri como nunca havia corrido antes. Não sei quanto tempo durou, minutos, horas, eu não sei. Mas quando finalmente saí da mata, eu estava sozinho. Meu grupo, meus amigos, ninguém mais saiu. Hoje, cada vez que fecho os olhos, ainda ouço aquele canto. A melodia suave, hipnótica, ecoa na minha mente. E às vezes eu me pergunto, será que a floresta me deixou sair de propósito? Será que ela quer que eu espalhe sua lenda para que outros venham até ela? Eu não sei, mas o que eu sei é que ela está viva e ela espera por mais. Olá, meu nome é Luísa. Vou contar algo que aconteceu comigo e que ainda me assombra até hoje. Há alguns meses, recebi uma herança de família um tanto peculiar. Era um quadro antigo que pertencia à minha avó. Ele retratava uma jovem mulher, de beleza imaculada, com um olhar penetrante que parecia seguir você onde quer que estivesse. Eu sempre achei o quadro um pouco estranho, mas o guardei por respeito à minha avó. No começo, parecia apenas uma peça decorativa comum. No entanto, com o passar dos dias, percebi algo estranho. A mulher no quadro, que antes parecia jovem e vibrante, começou a mudar. Era sutil no início, uma pequena ruga em torno dos olhos, o brilho nos olhos ficando menos intenso.
Achei que minha mente estava pregando peças, mas a transformação se acelerava cada vez mais. O rosto da mulher envelhecia, as rugas se aprofundavam, e a pele, antes tão lisa, começava a murchar. O pior foi que, à medida que o quadro envelhecia, algo em mim também começava a mudar. Toda vez que eu olhava para o retrato, sentia um cansaço profundo, como se minha energia estivesse sendo drenada. Comecei a notar rugas em meu próprio rosto, mesmo sendo jovem. A cada dia parecia que eu estava envelhecendo anos em apenas algumas horas. Tentei cobrir o quadro, evitá-lo, mas a sensação de cansaço e perda de vitalidade persistia. E a mulher no quadro? Ela agora parecia uma velha moribunda, com olhos vazios, como se toda sua vida tivesse sido sugada. A sensação de estar sendo observado era opressiva, e à noite, eu juro que podia ouvir sussurros vindos do quarto onde o quadro estava. Desesperado, tentei me livrar dele. Levei-o para fora de casa, mas, de algum modo, ele sempre reaparecia, como se estivesse preso a mim. No auge do meu desespero, pesquisei sobre a origem do quadro e descobri uma história sombria. A mulher retratada não era apenas uma parente distante, mas alguém que, segundo rumores, teria feito um pacto para preservar sua beleza eterna, à custa da juventude de outros. Foi então que entendi. O quadro estava me consumindo, roubando minha vitalidade. Sem opções, decidi queimá-lo. E naquela noite, enquanto as chamas devoravam a moldura, senti como se um peso fosse arrancado de mim. Mas o rosto da mulher, mesmo em meio ao fogo, parecia sorrir de forma macabra. Hoje, minhas rugas desapareceram e minha energia voltou. Mas a lembrança daquele quadro e o que ele fez comigo, isso nunca vai embora. E às vezes, quando olho no espelho, vejo uma sombra do rosto daquela velha, como se ela ainda estivesse me observando, esperando sua chance de retornar. Meu nome é Jonas. Trabalho há mais de 15 anos como técnico de uma central de telefonia. Nunca acreditei em nada sobrenatural, mas o que vou contar mudou completamente a minha visão sobre o mundo. Era uma noite de tempestade, daquelas que balançam até as estruturas mais firmes. Eu estava de plantão na central, monitorando as linhas que caíam por causa do temporal. O barulho da chuva e dos trovões misturava-se ao chiado das chamadas interrompidas. De repente, no meio de todo aquele caos, meu telefone de trabalho tocou. O número que aparecia na tela era completamente desconhecido. Na verdade, nem parecia um número comum. Não pensei muito, apenas atendi. Do outro lado, uma voz fria, quase metálica, dizia: "Ajude-me. Por favor, me ajude. Estou preso aqui." A voz era de uma mulher. Ela parecia desesperada, mas havia algo estranho. Como se o tempo para ela não existisse. Como se estivesse aprisionada em um vazio eterno. Tentei falar com ela. Perguntei onde estava, mas a ligação caiu antes que ela pudesse responder. Achei que era uma brincadeira ou algum erro nas linhas por causa da tempestade. Mas, naquela mesma noite, a ligação voltou. A mesma voz, o mesmo pedido de socorro. Dessa vez, havia algo mais. Eu conseguia ouvir, ao fundo, um leve som de batidas rítmicas, como se fosse o eco de algo distante. Perguntei quem era, e a resposta me gelou por completo. Meu nome é Clara. Morri aqui. Desliguei na hora, o coração acelerado. Não podia ser verdade. Deveria ser uma interferência. Passei o resto da noite sem mais chamadas estranhas, mas aquela voz ficou na minha cabeça. Quem era Clara? E por que dizia que havia morrido? No dia seguinte, ainda inquieto, decidi investigar. Com os registros das chamadas, consegui localizar o número que me ligara. Fiquei chocado ao descobrir que aquele número estava desativado havia mais de 10 anos. Pertencia a Clara Almeida, uma jovem que morreu em um acidente de carro próximo à antiga estrada da cidade. O caso nunca foi solucionado, mas os rumores diziam que Clara havia sido enterrada viva no veículo, presa sob os destroços. As ligações continuaram. Sempre a mesma voz. Sempre o mesmo pedido. Ajude-me. Estou presa. Eu sentia que, de algum jeito, ela realmente estava tentando se comunicar. Mas de onde? Como?
Uma noite cedi à curiosidade, ou talvez ao medo, e fui até o local do acidente. Era um trecho deserto, coberto pela vegetação, onde o tempo parecia não passar. Fiquei parado ali, esperando, ouvindo o som do vento, mas havia algo mais. Aquele som das batidas agora mais próximo, mais intenso. Peguei o telefone e, sem motivo aparente, disquei o número que me ligava. Chamou. No segundo toque, ouvi sua voz, mas não pelo telefone. Vinha da estrada. Clara pedia ajuda, sua voz soando clara no ar, como se estivesse ao meu lado, mas não havia ninguém ali. Comecei a tremer. As batidas que ouvia antes vinham debaixo do solo, como se algo estivesse tentando sair. Corri. Não sei explicar o que vi ou senti naquela noite, mas desde então, as chamadas cessaram. Talvez Clara tenha finalmente encontrado a paz. Ou talvez eu tenha trazido algo comigo, porque de vez em quando, ainda ouço aquele som de batidas. E o telefone, que um dia tocava em busca de socorro, agora só permanece mudo. Mas eu sei que ela ainda está lá. Meu nome é Carla, e o que vou contar parece impossível, mas eu juro que aconteceu. Era uma noite como qualquer outra. Eu estava voltando do trabalho, cansada, esperando o ônibus no ponto de sempre. A rua estava deserta, e o único som era o farfalhar das folhas na calçada. O relógio marcava quase meia-noite, e eu começava a ficar impaciente. O ônibus já estava atrasado há mais de meia hora. De repente ouvi passos. Achei que fosse algum outro passageiro chegando, mas quando olhei ao redor, não havia ninguém. O ponto de ônibus estava vazio, exceto por mim. Os passos, no entanto, continuavam. Ficavam mais próximos, mais altos, como se algo ou alguém estivesse se aproximando, mas não era visível. Meu coração começou a disparar, e eu olhei ao redor, tentando encontrar a origem daquele som, mas a rua permanecia deserta. Foi quando vi uma sombra. Não sei explicar. Parecia uma forma humana, mas distorcida, como se a luz dos postes estivesse brincando com a minha visão. Ela estava parada no meio da rua, a uma distância de poucos metros de mim, imóvel. O ar ao meu redor pareceu ficar mais pesado, e uma sensação de pânico começou a me dominar. Eu tentava dizer a mim mesma que era apenas minha imaginação, mas a sombra começou a se mover. Direto para o ponto de ônibus. Eu fiquei paralisada. A cada passo que ela dava, o som dos sapatos batendo no asfalto ecoava mais alto, reverberando na minha cabeça. Quando a figura finalmente se aproximou o suficiente, percebi algo horrível. Ela não tinha rosto, apenas uma sombra vazia onde seus traços deveriam estar. E mesmo sem olhos, eu sentia que ela estava me observando fixamente. De repente, uma voz saiu de algum lugar. Um sussurro gélido que parecia vir de todos os lados. Você está esperando? Pelo quê? Eu tentei correr, mas minhas pernas não se moviam. Eu só conseguia olhar enquanto aquela coisa se aproximava cada vez mais. Ela parou a poucos centímetros de mim, e o frio que exalava era insuportável, cortante. A voz repetiu mais alta agora. Pelo quê? Foi então que ouvi o barulho do ônibus. As luzes surgiram no horizonte, e como em um passe de mágica, a sombra desapareceu. O motorista parou, e eu praticamente saltei para dentro. Enquanto o ônibus seguia seu caminho, olhei para trás, e juro que vi aquela sombra parada exatamente no ponto, me observando partir. Eu nunca mais esperei o ônibus naquele ponto. Desde então, evito qualquer lugar que me lembre aquela noite. Mas às vezes, quando estou sozinha, posso jurar que ainda ouço a voz. Você está esperando? Pelo quê? Meu nome é Rodrigo, e até hoje não consigo esquecer o que aconteceu naquela noite no farol. Eu sempre fui apaixonado pelo mar e, por isso, aceitei o convite para passar um fim de semana em uma casa perto de um farol antigo, desativado há décadas. Diziam que era um lugar tranquilo, ideal para relaxar e escapar da correria da cidade. Mal sabia eu que essa escapada se transformaria no meu pior pesadelo. Logo que chegamos, algo parecia errado. A brisa do mar, que normalmente acalma, estava gelada e carregada de uma tensão no ar. O farol, imponente e sombrio, parecia nos observar a cada passo que dávamos. À noite, uma densa neblina encobriu o lugar, e foi quando tudo começou a ficar estranho. Ouvi passos pesados vindos da direção do farol. Na primeira vez, achei que era apenas minha mente pregando peças, mas os passos se repetiram, e dessa vez, havia uma sombra enorme, como se algo estivesse se movendo lá dentro. A curiosidade ou o desespero
me fez pegar uma lanterna e caminhar até o farol. As portas estavam entreabertas, rangendo a cada brisa de vento. Dentro, o cheiro de mofo e sal era sufocante e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Subi as escadas em espiral, com cada passo ecoando de forma sobrenatural. Quando cheguei ao topo, a lanterna começou a falhar. Foi aí que ouvi uma voz. Um sussurro fraco, mas inconfundível. Por que você voltou? O frio que percorreu minha espinha foi paralisante. Olhei ao redor e, no meio da neblina, uma figura se formava. Um homem, ou o que restava de um. Seu rosto estava pálido e distorcido, e seus olhos vazios me encaravam com um ódio que nunca havia visto antes. Ele se aproximou lentamente, e tudo o que consegui fazer foi correr. Desci as escadas como um louco, tropeçando e caindo, com a certeza de que aquela presença estava logo atrás de mim. Quando finalmente saí do farol, a neblina havia sumido e o silêncio reinava. Meus amigos disseram que eu estava pálido e sem conseguir falar. Nunca mais voltei àquele lugar, e até hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço aquela voz. Por que você voltou? Eu nunca vou saber o que realmente aconteceu naquele farol. Mas uma coisa é certa. Algo sombrio habita lá. E o simples fato de eu ter entrado de alguma forma trouxe à tona o que quer que estivesse adormecido. Olá, meu nome é Jorge e esse é o meu testemunho do medo. Eu sempre fui apaixonado pelo mar e decidi comprar uma casa na praia para passar meus dias de descanso em paz. Era uma pequena vila isolada, com poucas casas ao redor, perfeita para fugir da correria da cidade. A casa era antiga, mas tinha um charme especial, com uma vista incrível para o oceano. Parecia o lugar dos meus sonhos. Logo na primeira noite comecei a perceber coisas estranhas. O som do vento era comum, mas havia algo mais, um sussurro, como se alguém estivesse chamando meu nome. Tentei ignorar, achando que era apenas o barulho do mar misturado com o vento. Mas nos dias seguintes as coisas pioraram. As luzes piscavam do nada, objetos mudavam de lugar, e portas que eu tinha certeza de ter fechado apareciam abertas. Uma noite acordei com a sensação de estar sendo observado. Quando abri os olhos, vi uma sombra no canto do quarto. Meu coração disparou. A figura não se mexia, mas eu podia sentir sua presença pesada, sufocante. O frio na espinha me congelou, e eu fiquei paralisado, sem conseguir mover um músculo. Com o tempo, fui descobrindo que aquela casa tinha uma história sombria. A antiga proprietária havia desaparecido misteriosamente, e alguns moradores diziam que ela nunca deixou a casa, que seu espírito vagava por ali, preso em busca de justiça. Eu tentei vender a casa, sair dali o mais rápido possível, mas algo sempre me impedia, como se uma força invisível me puxasse de volta. Aquela casa não era só uma construção à beira do mar. Era um portal para algo muito mais sombrio, algo que até hoje eu não consigo explicar. Viver ali foi o maior erro da minha vida. E até hoje, quando fecho os olhos, sinto a presença daquela sombra, como se ela ainda estivesse me observando, esperando o momento certo para me levar também. Olá, meu nome é Fernando, e esse é o meu testemunho. Trabalho nesse prédio há mais de 10 anos, e sempre houve rumores sobre coisas estranhas que acontecem por aqui, especialmente no elevador. Confesso que no começo não acreditava, até começar a vivenciar os eventos por mim mesmo. O elevador do prédio é antigo, provavelmente da época em que o edifício foi construído, no final dos anos 40. Com o passar do tempo, um dos andares foi completamente fechado, o 13º. Diziam que houve um incêndio, que o lugar nunca foi reformado, e simplesmente esqueceram. Só que o elevador, ele não esqueceu. Foi numa noite de plantão que tudo começou. Eu estava sozinho fechando o prédio, quando o elevador começou a descer do nada, sem ninguém apertar o botão. Estranhei, mas pensei que fosse um defeito. O problema é que ele parou no 13º andar, aquele que não deveria mais existir. Curioso e nervoso, fui até a porta. Ela abriu lentamente, e lá estava aquele corredor escuro e sujo, como se o tempo tivesse parado. De repente senti uma presença. Não era uma pessoa, pelo menos não mais. Vi sombras se mexendo, figuras quase transparentes andando pelos corredores, como se estivessem presos naquele lugar. Foi então que ouvi o som de passos vindo na minha direção. A porta do elevador se fechou sozinha, como se estivesse me protegendo. Desde então, outras pessoas relataram o mesmo. O elevador leva para o 13º andar sozinho, e os que descem lá sempre voltam pálidos, aterrorizados com o que viram. Eu sei o que vi, e nunca mais vou usar aquele elevador sozinho.
Olá, meu nome é Matheus e esse é o meu testemunho. Eu nunca fui do tipo que acreditava no sobrenatural, mas tudo mudou quando meu filho Lucas começou a falar sobre seu amigo imaginário. Ele tinha apenas 4 anos na época, e eu não me preocupei de imediato. Crianças são criativas, certo? Mas havia algo estranho. O nome do amigo era Miguel, e Lucas sabia detalhes que eu não conseguia entender como ele poderia inventar. Todas as noites, enquanto brincava sozinho, Lucas conversava animadamente com Miguel. Ele descrevia um garoto da mesma idade que ele, de cabelo castanho e sempre vestido de pijama listrado. Às vezes, Lucas dizia coisas que me deixavam desconfortável, como Miguel não gosta de ficar sozinho, ou ele disse que sua mãe não conseguiu encontrá-lo. Apesar disso, eu tentei ignorar. Achei que era só uma fase, mas as coisas começaram a ficar perturbadoras. Certo dia, quando fui ao quarto de Lucas para chamá-lo para o jantar, encontrei-o sentado no chão, em silêncio, encarando o nada. Quando perguntei o que estava fazendo, ele respondeu calmamente: Miguel disse que morreu aqui. Meu corpo congelou. Naquela noite, após Lucas dormir, fui pesquisar sobre a história da nossa casa. O choque que senti quando descobri a verdade foi indescritível. Há muitos anos, uma família morou ali. O filho deles, chamado Miguel, desapareceu misteriosamente e, após dias de buscas, encontraram o corpo no porão. Ele havia caído e não conseguiu sair. Eu não sabia o que fazer com essa informação. Tudo começou a fazer sentido. Os detalhes que Lucas sabia, as conversas que ele tinha. Era como se Miguel estivesse preso, buscando algum tipo de conforto através do meu filho. Decidi que era hora de agir. Fui até o quarto de Lucas uma noite e, com a voz mais firme que consegui, pedi a Miguel que seguisse em paz, que ele não estava mais sozinho e que sua mãe o amava, mesmo que não pudesse estar com ele. Desde então, Lucas nunca mais mencionou Miguel. Foi quando percebi que o sobrenatural não é algo que podemos entender completamente, mas que às vezes precisamos ouvir e respeitar o desconhecido. E eu jamais esquecerei a história do amigo imaginário, que não era tão imaginário assim. Olá, meu nome é Andréia e esse é o meu testemunho. Há cerca de 1 mês, fui a um antiquário em busca de algo diferente para decorar minha sala. No fundo da loja, entre objetos empoeirados e esquecidos, encontrei um espelho antigo, de moldura dourada desgastada. Algo nele me chamou a atenção. O dono do antiquário, um senhor de idade, me alertou. Esse espelho tem uma história estranha. Muitos devolveram depois de algumas semanas. Achei que era apenas uma tentativa de me fazer hesitar, mas o comprei mesmo assim. Nos primeiros dias, o espelho parecia comum. Elegante, antigo, dava à sala um ar mais sofisticado. No entanto, uma semana depois as coisas começaram a mudar. Certa noite, enquanto estava no sofá, olhei para o espelho e, por um breve segundo, vi uma figura atrás de mim. Um vulto escuro, imóvel, que desapareceu no instante em que virei para conferir. Pensei ser apenas cansaço ou algum truque de luz. Mas noite após noite, as visões se tornaram mais frequentes. Não era apenas um vulto, eram cenas. Senti uma angústia crescente ao observar o espelho. Via figuras sombrias caminhando pela minha casa refletida, sempre à espreita como se aguardassem algo. E o mais perturbador, ouvi sussurros, distantes e baixos, como se viessem de dentro do espelho. Cenas de dor e sofrimento começaram a surgir. Crianças chorando, pessoas gritando, mãos ensanguentadas pressionadas contra o vidro tentando sair. Nenhum som se fazia presente na casa real, apenas no reflexo. Tentei cobrir o espelho, evitá-lo, mas parecia que algo me chamava. Cada vez que eu o encarava, as cenas ficavam mais intensas, mais claras. Eu estava perdendo o sono, minha mente se fragmentando entre o real e o reflexo. Desesperado, fui até o antiquário. O velho me recebeu com um olhar de piedade e sussurrou. Eu avisei, não é um simples espelho. Ele reflete o que não conseguimos ver. As almas presas entre os mundos. Com medo, decidi me livrar do espelho. Joguei-o fora, mas na manhã seguinte, ele estava de volta à parede, como se nunca tivesse saído. Era como se ele estivesse conectado a mim de alguma forma. Agora sei que ele não vai me deixar. E talvez um dia, eu veja meu próprio reflexo preso do outro lado. Olá, meu nome é Eduardo, e esse é o meu testemunho. Eu não sei exatamente quando começou, mas lembro que era uma noite comum. Estávamos deitados na cama, prontos para dormir, quando senti algo diferente. O quarto parecia mais frio do que o normal, mas a janela estava fechada. Fiquei inquieto,
mas achei que era apenas o cansaço. Mal sabia eu que aquilo seria o começo de uma série de eventos que não dá para explicar. A primeira vez que aconteceu foi comigo. Acordei no meio da noite completamente imóvel. Era como se algo tivesse me prendido à cama. Eu não conseguia mover um músculo nem falar. O que eu mais lembro, no entanto, foi a sensação de alguém se sentando na beirada da cama, bem ao meu lado. O colchão afundou lentamente como se um peso estivesse ali. O pavor tomou conta de mim, mas eu não podia fazer nada nem gritar. O tempo parecia não passar, até que de repente eu consegui me mexer novamente. Quando olhei, não havia ninguém. Eu não contei nada para minha esposa na manhã seguinte. Achei que tinha sido só um sonho, mas dias depois foi ela quem me contou. Disse que tinha sentido exatamente a mesma coisa. Algo se sentou ao lado dela e, por mais que tentasse, não conseguia se mexer ou gritar. Naquela noite, percebi que não estava sozinho nisso. Havia algo em nosso quarto, e aquilo não era fruto da nossa imaginação. As visitas começaram a ficar mais frequentes. Algumas noites era apenas uma presença silenciosa, que se aproximava e fazia o colchão afundar. Outras vezes era ainda pior. Os cobertores eram puxados lentamente, como se alguém estivesse brincando conosco, testando nossos limites. Eu sentia o pânico tomar conta de mim, mas era incapaz de reagir. Sabíamos que aquilo não era normal, mas o que podíamos fazer? Quem iria acreditar? Com o tempo, começamos a nos sentir observados mesmo durante o dia. O ambiente da casa mudou. Algo estava sempre nos vigiando. Tentamos de tudo: orações, velas, tudo que nos indicavam. Por um tempo parecia que funcionava, mas logo as visitas noturnas voltavam, mais intensas. Chegamos a um ponto em que a noite era temida. Sabíamos que a qualquer momento, aquela presença invisível poderia voltar. A única certeza que tínhamos era o medo, porque o que quer que fosse, não estava lá para nos deixar em paz. Até hoje não sabemos o que causou essas visitas. Mas uma coisa é certa: o medo que sentimos cada vez que o colchão afundava ao nosso lado, ou os cobertores, eram puxados lentamente, nunca vai nos deixar. Isso mudou a forma como enxergamos o mundo, nos fez acreditar que existem coisas que não podemos explicar, mas que são reais, muito reais. Olá, meu nome é Vini e esse é o meu testemunho. Sabe, eu nunca fui de acreditar em superstições ou histórias de assombração. Sempre achei que tudo era invenção da cabeça das pessoas. Até o dia em que eu decidi explorar a Floresta Proibida. Eu estava visitando uma pequena vila no interior. Era um lugar pacato, onde todos pareciam conhecer uns aos outros, e as histórias locais faziam parte da rotina. Um dos contos mais populares era o da tal Floresta Proibida. Diziam que ninguém deveria se aventurar por lá, que ela era amaldiçoada. Alguns moradores falavam de sons estranhos, gritos que ecoavam pelas árvores e sombras que pareciam ter vida própria. Mas, como eu disse, nunca acreditei nessas coisas. Então, movido pela curiosidade, decidi ir até lá sozinho. Cheguei à entrada da floresta no fim da tarde e o céu já começava a mudar de cor. A princípio parecia uma caminhada comum. As árvores eram altas e densas, e o som dos pássaros era o único ruído que eu ouvia. Mas conforme me aprofundava na floresta, o silêncio começou a tomar conta. Não era o silêncio normal de uma floresta. Era um silêncio opressor, pesado. Eu comecei a sentir que algo me observava. Foi então que escutei. Primeiro parecia um lamento distante, quase como o som do vento. Mas aquilo foi ficando mais claro, mais alto. Eram gritos. Gritos que pareciam vir de todas as direções. Meus passos pararam e meu coração disparou. Olhei em volta, mas não via nada. Apenas aquelas árvores enormes e o caminho que eu tinha percorrido. Mas então, eu vi sombras. Não sombras de árvores ou animais. Eram diferentes, como se tivessem forma própria, se movendo com uma rapidez assustadora entre os troncos. O mais estranho: não havia pegadas, nem som de folhas sendo pisadas. Era como se estivessem flutuando, ou me cercando. A primeira reação que tive foi correr. Não sabia para onde, mas eu precisava sair dali. Cada passo que eu dava, os gritos ficavam mais intensos. Era como se alguém estivesse gritando bem ao meu lado, mas quando eu olhava, não via ninguém. As sombras pareciam me perseguir, me rondando, como se estivessem brincando comigo.
esperando o momento certo para me atacar. Eu corri o máximo que pude. Minhas pernas estavam tremendo e minha respiração estava descontrolada. O tempo parecia não passar. Finalmente, quando achei que não ia conseguir sair de lá, vi a trilha que levava de volta para a vila. Quando cruzei a linha entre a floresta e o campo aberto, tudo parou. Os gritos cessaram. As sombras desapareceram. Era como se nada tivesse acontecido. Voltei para a vila em completo choque. Não sabia o que pensar. Me disseram que fui tolo por entrar na floresta, que ninguém que a desafia sai de lá sem carregar alguma coisa consigo. E para ser honesto, eu sinto que algo daquela floresta ainda está comigo. Não sei explicar, mas desde aquele dia nunca mais fui o mesmo. A Floresta Proibida, agora eu sei que não era só uma história. Ela realmente é amaldiçoada. Olá, meu nome é Pedro e esse é o meu testemunho. Eu sempre fui cético em relação ao sobrenatural. Acreditei que tudo tivesse uma explicação lógica, até o dia em que recebi uma carta que mudou minha vida para sempre. Tudo começou numa manhã comum. Estava vasculhando a correspondência e entre as contas e propagandas havia um envelope amarelado, antigo, com um cheiro peculiar de mofo. Estranhei, porque a letra no remetente parecia vagamente familiar, mas eu não conseguia identificar de quem era. Abri o envelope com curiosidade e, ao começar a ler, um calafrio percorreu minha espinha. A carta começava me chamando por um apelido que só minha avó falecida usava. A princípio, pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto, mas à medida que continuava a leitura, percebi que algo muito mais profundo estava acontecendo. A pessoa que escreveu conhecia detalhes íntimos da minha vida, segredos que eu jamais compartilhei com ninguém. Falava sobre situações da minha infância, como o dia em que me perdi na floresta, algo que só minha avó sabia. Mas o que me deixou realmente abalado foram as previsões sobre o meu futuro. A carta avisava sobre uma traição que eu enfrentaria em breve, que alguém muito próximo a mim iria me trair de uma forma que eu não conseguiria prever. Ainda recomendava cautela com uma decisão importante que eu tomaria nos próximos meses. Confesso que passei dias em negação, tentando esquecer. Eu não queria acreditar que aquilo poderia ser real. Mas então, as coisas começaram a acontecer, exatamente como descrito. Uma pessoa que eu confiava me traiu, e logo depois, precisei tomar uma decisão crítica na minha vida pessoal. As palavras da carta ecoavam na minha cabeça o tempo todo. A parte mais assustadora foi quando descobri quem realmente havia escrito. Pesquisando em documentos antigos da minha família, encontrei algumas cartas guardadas por minha mãe. A caligrafia era idêntica à de minha avó, que havia falecido há mais de 30 anos. Não havia dúvidas. Aquela carta veio de alguém que já não estava mais entre nós. Ainda hoje, não consigo entender como isso foi possível. Se foi uma manifestação do além, uma forma de minha avó me proteger ou algum fenômeno que a ciência não explica, eu não sei. O que sei é que desde aquele dia, minha visão de mundo mudou completamente. Não sou mais o cético que costumava ser. Aquela carta, vinda de um lugar que eu não compreendo, me ensinou a enxergar a vida com outros olhos. Não sei o que há além desta vida, mas hoje, acredito que nossos laços podem ir muito além do que conseguimos imaginar. Olá, meu nome é José, e esse é o meu testemunho. Boa noite a todos. Hoje eu vou contar uma experiência que marcou profundamente a minha vida e a de muitas pessoas que estavam presentes naquela noite. Vou falar sobre algo que eu nunca imaginei que fosse viver. Uma possessão. Tudo começou quando um grupo de amigos e eu decidimos participar de uma sessão de espiritismo. Era algo que alguns de nós já tinham experimentado antes, mas eu, pessoalmente, nunca havia feito parte de algo assim. Não vou mentir, eu estava curioso, mas ao mesmo tempo um pouco desconfiado. A ideia de se comunicar com o além sempre me pareceu algo delicado, mas naquela noite, minha curiosidade foi mais forte. Nós nos reunimos em uma casa antiga, isolada, onde as sessões costumavam ser realizadas. O ambiente era sombrio e pesado, mas a pessoa que liderava a sessão, uma médium experiente, nos acalmava, dizendo que tudo estava sob controle e que éramos apenas espectadores de algo inofensivo. A sala estava preparada com velas,
e no centro havia uma mesa onde colocamos as mãos, formando um círculo. A médium começou a entoar palavras em um tom baixo e profundo, chamando espíritos que quisessem se manifestar. No início, as coisas pareciam normais. Algumas respostas vieram bem fracas, como se fossem meras sombras do que um dia foram almas humanas. Era interessante, mas não assustador. Até que algo mudou. Tudo aconteceu muito rápido. Um dos participantes, o Ricardo, começou a tremer e sua respiração ficou pesada. Todos pensaram que ele estava passando mal, que talvez o ambiente fechado estivesse lhe afetando. Mas então, ele levantou a cabeça e olhou fixamente para nós, com olhos que não pareciam os dele. Era como se uma presença sombria tivesse assumido o controle de seu corpo. A médium tentou acalmá-lo, dizendo que aquilo poderia ser parte da comunicação. Mas o que veio a seguir nos deixou aterrorizados. Ricardo começou a falar com uma voz que não era a dele. Grave, autoritária, cheia de ódio. Ele dizia que era um espírito vingativo, alguém que havia sido injustiçado e que agora queria vingança. As palavras que saíam de sua boca não faziam sentido, mas o ódio era palpável. A sensação no ar era de pânico puro. Tentamos nos afastar, mas ele se levantou de repente e nos encarou de uma maneira que eu jamais esquecerei. Seus olhos pareciam vazios, mas ao mesmo tempo, havia algo ali. Algo que nos aterrorizava. Algumas pessoas começaram a gritar, outras choravam, sem saber o que fazer. O ambiente se tornou insuportável, a pressão no peito, o medo. Parecia que não havia mais saída. A médium tentou de tudo: orações, palavras de comando, tudo o que sabia, mas nada parecia funcionar. Era como se o espírito tivesse se alimentado de nosso medo. Depois de vários minutos que pareceram horas, Ricardo finalmente desmaiou. O silêncio tomou conta da sala. Todos estavam em choque. Quando ele acordou, não se lembrava de nada. Para ele, era como se tivesse apagado, e o que aconteceu naquele curto espaço de tempo não fazia parte de sua memória. Mas para nós, que presenciamos tudo, a experiência foi devastadora. Depois daquela noite, o grupo nunca mais se reuniu. Todos nós sabíamos que algo tinha dado terrivelmente errado naquela sessão. Algo além do nosso entendimento. Eu decidi nunca mais me envolver com algo assim. Por mais que se pense que se tem controle, há forças que desconhecemos. Forças que podem se manifestar de maneiras imprevisíveis e assustadoras. E essa experiência me mostrou que não estamos prontos para lidar com elas. Que há algo muito maior e mais perigoso do que podemos imaginar. Após aquela noite, fiquei semanas sem conseguir dormir direito. A imagem de Ricardo possuído, falando com aquela voz estranha, repetia-se na minha mente como um pesadelo sem fim. Eu me perguntava como aquilo era possível, como alguém pode perder o controle do próprio corpo e da própria mente de forma tão abrupta. O mais assustador era a sensação de que, em algum nível, eu havia presenciado algo que não deveria ter visto. Com o passar dos dias, alguns amigos que estavam lá também relataram estranhos acontecimentos em suas vidas. Um deles começou a ouvir sussurros em casa, principalmente à noite. Outro teve pesadelos frequentes com figuras sombrias, que pareciam observá-lo enquanto dormia. A médium, que aparentemente tinha mais experiência com essas questões, entrou em contato conosco e nos aconselhou a não falar mais sobre o que aconteceu, dizendo que discutir a sessão poderia atrair novamente a entidade. Isso só aumentou o nosso pavor. Eu, particularmente, sentia uma presença. Não o tempo todo, mas havia momentos em que parecia que algo me observava. Uma sensação de frio que surgia do nada. O pânico da sessão nunca me abandonou por completo, e tudo ao meu redor parecia mais pesado. Resolvi então buscar ajuda espiritual, falar com pessoas que pudessem me orientar. Foi assim que fui parar em uma igreja. Algo dentro de mim sentia que eu precisava de proteção. E foi lá que encontrei algum conforto. O pastor, depois de ouvir meu relato, orou por mim e me disse algo que nunca esquecerei. Você brincou com forças que não compreende, mas a fé é maior que qualquer escuridão. Aquilo me deu uma nova perspectiva.
Eu percebi que, ao participar daquela sessão, havia aberto uma porta para algo que não podia controlar. E, mais importante, percebi que precisava fechar essa porta de uma vez por todas. Desde então, minha vida mudou. Eu me afastei de qualquer coisa relacionada ao espiritismo ou invocações. Busquei refúgio na fé, acreditando que a única forma de me proteger contra aquelas forças era confiar em algo. Comprei a casa há poucas semanas. Era antiga, mas o preço compensava e a localização me agradava. Tinha um charme rústico que me atraía. No entanto, o que mais me intrigou foi o sótão. Ele estava fechado há anos, segundo o corretor, e o antigo dono jamais subira lá. Resolvi que assim que estivesse com tudo organizado, exploraria o lugar. No terceiro dia após a mudança, carregado de curiosidade, subi as escadas rangentes que levavam ao sótão. A porta de madeira velha cedeu com dificuldade, revelando um ambiente coberto de poeira e sombras. Vasculhei rapidamente, mas não havia nada de interessante. Somente caixas antigas e teias de aranha se acumulavam nos cantos. No entanto, algo me fez parar. Quando me movia, o eco dos meus próprios passos retornava com um atraso peculiar. Estranhei, mas imaginei que fosse pela acústica incomum do ambiente. Algo naquele sótão parecia amplificar os sons de uma forma estranha. Nos dias seguintes, toda vez que subia, o eco me acompanhava. No início, era apenas o repetido som dos meus passos. Contudo, com o passar das semanas, o eco começou a se comportar de forma diferente. Às vezes, horas após eu ter descido, enquanto estava no térreo, ouvia distante o som dos meus próprios passos ecoando, como se o sótão estivesse repetindo minha presença. Isso me fez gelar. Certa noite, quando já estava quase dormindo, ouvi algo diferente. Passos, mas desta vez não eram os meus. Eram mais pesados, arrastados, como se algo muito maior estivesse andando pelo sótão. Levantei-me imediatamente, o coração acelerado. Subi devagar, tentando ignorar a sensação de que não estava mais sozinho. Abri a porta do sótão lentamente e lá estava o eco, só que agora ele parecia estar me imitando. Um som metálico, como um roçar leve, ecoou na parede oposta, exatamente no mesmo instante em que passei a mão pela porta. Andei mais alguns passos, mas agora o eco parecia seguir um padrão próprio, fora de sincronia com os meus movimentos. Comecei a me perguntar se o eco estava imitando meus passos ou se era outra coisa, algo que caminhava por conta própria. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Agora, até mesmo quando eu estava na sala, ouvia os sons vindos do sótão. Os passos se tornaram mais distintos, mais presentes. Uma noite, me deparei com o som de uma respiração pesada e lenta. Senti meu corpo congelar. Já não eram mais apenas ecos dos meus passos. Havia algo lá em cima,
No final de semana seguinte, resolvi confrontar o que quer que fosse. Subi novamente, desta vez determinado a entender o que estava acontecendo. Quando abri a porta, o ar estava denso, como se a própria atmosfera tivesse mudado. Dei um passo e o eco soou atrás de mim, mas com um intervalo assustador. Esperei e então ouvi. Um passo pesado que não era meu, depois outro. A coisa estava caminhando, imitando minha presença, mas havia algo mais, algo escondido, mais profundo. De repente o som parou. Tudo ficou em silêncio. Então senti um calafrio me percorrer. Um sussurro, que não era um eco, preencheu o sótão. Eu estava esperando. E foi a última vez que subi ao sótão. Desde então, mantenho a porta trancada, mas todas as noites ouço os passos, não os meus, caminhando lá em cima.